Êxodo capítulo 33, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do qual eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, e não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo obstinado, teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as joias, ou na sua tradução, os atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as joias, para que eu saiba que hei de fazer com vocês, o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde do monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e ali chamava de tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para fora a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé sobre a sua própria tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se sobre a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à sua porta, adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E depois Moisés se voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste exato momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é pelo fato de andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua gloriosa palavra. Esse episódio nos traz tantas emoções quanto nós estamos estudando, lendo, recebendo do teu Espírito Santo. Nessa noite, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. Tira das nossas mentes todo o véu que atrapalha a tua revelação, para que nós possamos entender e reconhecer que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Nós possamos nos posicionar conforme a tua necessidade, conforme aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. Que nessa noite os teus filhos possam sair daqui entendendo que é a presença do Senhor que nos diferencia. Não que nós queremos ser diferentes, mas é a tua presença que nos torna diferente. É a tua presença que nos leva a ter uma vida diferente. Por isso, Deus, fala conosco, trata do nosso coração. E cada vez mais nós queremos nos render, cada vez mais nós queremos nos quebrantar diante da tua presença e diante da tua palavra, que é soberana sobre as nossas vidas. Em teu nome nós oramos e glorificamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pessoal da mídia, só toma cuidado com o som, para não deixar o povo dormir. Amém? Pode baixar um pouquinho o volume.
Em nome de Jesus. Êxodo 33. Quem está no time de intercessão sabe que nós estamos, eu e a Ana, nós estamos numa campanha de oração e jejum semanal. E todos os dias tem leitura bíblica. Nós estamos no livro de Êxodo. E Deus tem falado bastante conosco. Esse capítulo 33, ele começa, e parece que é uma bênção que está acontecendo. Na verdade, é uma resposta do que aconteceu no capítulo 32. Se você abrir no capítulo 32 da sua Bíblia e abre rapidamente, você vai ver que se trata do bezerro de ouro. Moisés subiu para orar, para se consagrar a Deus, levou um tempo para isso. E presta atenção em mim aqui, ó. Toda consagração leva um tempo. Fala para o teu vizinho. Toda consagração leva um tempo. Toda consagração leva um período. Nós não nos consagramos de um dia para o outro, mas é um processo que nós iniciamos com Deus, de oração, de entrega. E Moisés ficou um período, e ele precisava ficar aquele período. Mas o povo, as pessoas, elas começaram a decidir coisas que atrapalharam a sua caminhada. E quando a gente vai estudando o livro de Êxodo, todas as vezes Moisés e Arão, eles precisam recobrar o povo sobre as promessas de Deus. Em todos os capítulos que você vai lendo, conforme vai acontecendo as dificuldades, Moisés e Arão precisam recobrar o povo. Qual é a promessa de Deus para a vida deles? O que Deus tem para o futuro deles? Porque sempre eles estão reclamando. Sempre eles estão querendo voltar atrás. E aí, por conta da sua decisão de construir um bezerro de ouro, para que eles pudessem prestar adoração, Deus o rejeita. Olha o capítulo 33. Começa Deus falando assim: o Senhor disse a Moisés. Não é Moisés disse ao Senhor, mas a resposta de Deus é: suba deste lugar, você e esse povo que eu tirei da terra do Egito, e vá para a terra que eu jurei. Deus está falando assim: olha, eu tenho uma promessa para a vida de vocês, mas eu não comecei agora. Essa promessa que vocês estão destinados a alcançar, eu prometi a Abraão, eu prometi a Isaac e a Jacó, e eu vou cumprir. Essa é a terra que eu vou entregar a vocês. Porém, eu não vou andar mais no vosso meio. Eu não vou andar mais com vocês, porque vocês são um povo de um coração obstinado. Se você olhar para os textos bíblicos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, toda vez que aparece de dura cerviz, coração duro, coração obstinado, sempre é negativo. Toda vez que nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos um povo que é resistente àquilo que Deus está nos orientando, nos coordenando, Deus começa a nos resistir. Não no sentido de nos fortalecer, mas no sentido de nos afastar. E eu não quero estar afastado da presença de Deus. Eu não quero receber bênção sem a presença dEle. Eu não quero desfrutar da terra da promessa sem que Ele esteja comigo, sem que Ele esteja com a minha casa, sem que Ele esteja com a minha família. A presença de Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Não são as bênçãos que Ele derrama sobre nós, não são os benefícios que nós buscamos todas as vezes, mas a presença dEle é que nos diferencia. Porque nós podemos alcançar uma bênção, uma resposta de oração, e logo depois vai enfrentar outras crises, outros problemas. Então nós não estamos atrás das bênçãos de Deus, nós estamos atrás da presença de Deus, que faz toda a diferença. Porque é a presença de Deus que é a fonte de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. E aqui no texto Deus fala para Moisés: Moisés, diga para o povo, esse povo de coração duro, eu não vou andar mais no vosso meio. Imagina você ouvindo uma palavra profética assim. Nós estávamos na vigília sexta-feira, foi uma bênção. Mas imagina você num momento de busca, você ouvir da parte de Deus assim: olha, família, sei lá, Siqueira, nem sei se tem algum Siqueira aqui, família Siqueira, eu não vou andar mais com vocês. Eu vou fazer o que eu prometi, mas eu não ando mais com vocês. Porque se eu andar com vocês, eu vou destruir vocês pelo caminho. Olha o que diz o versículo 4. Versículo 5, perdão. Eu poderia destruir vocês. E não é isso que nós estamos buscando. E a palavra de Deus diz que, como qualquer pessoa, o povo se entristeceu.
O povo se entristeceu e todas as vezes que eles levantavam um acampamento, se você voltar alguns capítulos, você vai perceber que depois que aconteceu a passagem pelo Mar Vermelho, eles começaram a cantar canções que exaltavam e glorificavam o nome de Deus. Eles começaram a se alegrar, a colocar uma vestimenta nova, uma vestimenta festiva, porque eles estão caminhando com Deus. Mas agora não é mais uma caminhada festiva, é uma caminhada quase que fúnebre, porque a presença já não está mais lá. Deus já não está mais com eles. Por mais que Ele continua mandando maná, por mais que Deus ainda continua colocando a coluna de fogo à noite para aquecê-los naquele deserto, por mais que Deus coloque a nuvem, que é a provisão dEle sobre o povo, mas Ele não estava lá. E muitas vezes nós somos esse povo de coração obstinado. Atos capítulo 7, abra comigo. Atos capítulo 7. Versículo 51. Diz assim: homens teimosos, incircuncisos, de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornam traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsaram-no da cidade, e apedrejaram, e as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E aí o capítulo 8 abre com Saulo consentindo com a morte de Estevão. Queridos, o texto de Êxodo é a mesma raiz da palavra, por mais que um está no grego e o outro está no hebraico. Obstinados de coração. Eles são um povo que adora ao Senhor, eles amam ao Senhor, mas as suas ações e as suas escolhas, as suas decisões estão os afastando da presença de Deus. Entenda isso. O que você escolhe, o que você faz, pode te levar mais para perto da vontade de Deus, ou vai te afastar da presença de Deus. Você pode até ter uma prática boa, você pode gostar de vir aos cultos, você pode gostar de frequentar os espaços, de ter um tempo, às vezes até de oração, mas não está percebendo que você está sendo afastado da presença de Deus. A Bíblia não está falando de um povo no qual não conhecem ao Senhor. É um povo do qual eles são herdeiros de uma promessa. Você é herdeiro de uma promessa. Só que as atitudes e ações deles estão levando eles para longe. E sabe um dos motivos que isso acontece? Eles saíram do Egito com uma promessa. Presta atenção, eles saíram com uma palavra: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa de Deus. Só que conforme os dias foram passando, as coisas foram acontecendo, eles foram enfraquecendo. Eles tiveram que lutar contra uma frieza que estava acontecendo no meio deles. Presta atenção em mim. Eles estavam enfrentando uma frieza, e talvez você está enfrentando uma frieza espiritual nessa noite. Talvez as únicas experiências que você tem com o Senhor é experiências de anos atrás.
Você está acostumado a frequentar o culto, mas você não tem uma experiência dessa semana com o Senhor. Está comigo na palavra, queridos? Vocês estão aqui? Amém? Eu preciso ter experiências semanais com Deus, ou diários com Deus. Mas tem muitos que estão aqui, que estão acostumados a estar aqui, mas não sentem mais a presença, não estão mais ligados no Espírito Santo. E aí tudo o que acontece de ruim na sua vida financeira, no seu trabalho, tudo é motivo para você murmurar. E Deus tem fechado algumas portas, sim, lá na tua empresa, lá onde você trabalha, para você se lembrar quem é Deus na sua vida. E você não tem percebido isso. Ah, pastor, mas uma coisa aconteceu agora, parecia que agora eu ia avançar financeiramente, e uma situação aqui aconteceu. Ele é o dono do sim e do não. O diabo não toca nas nossas vidas não, querido. É Ele quem determina o que acontece. Então, se algumas coisas estão acontecendo na sua vida, você já parou para pensar, Deus, o porquê que isso está acontecendo? Será que eu estou longe da tua presença? Será que alguma coisa não está te agradando na minha vida, na minha casa, no meu casamento, dos meus filhos? Você precisa se perguntar nessa noite. O que não dá mais para nós fazermos é caminhar de qualquer jeito, é caminhar de qualquer forma. Porque se eu caminhar de qualquer forma, pode até ser que Deus me abençoe, como está prometendo para esse povo, mas Ele não vai estar conosco durante toda a caminhada. E eu quero Deus comigo durante toda a caminhada. Eu não quero só bênçãos. Nós queremos bênçãos, mas nós queremos o autor da bênção, a fonte de todas as coisas. Não se trata só de recursos financeiros, mas se trata da presença de Deus no nosso meio. Eu sei que o dia a dia pode nos desanimar, pode nos levar talvez a uma estagnação. Eu sei que alguns nãos que nós recebemos durante a nossa caminhada pode nos fazer perder o foco. Mas sobre todas as coisas nós precisamos desesperadamente da presença de Deus. Não há nada melhor do que a presença dEle. Não há nada mais importante na nossa vida do que a presença dEle. É Ele quem nos dá, presta atenção, tem um livro, para você que é empreendedor, empresário, tem um livro que um rapaz escreveu, depois eu mando uma foto no grupo. Ele fala sobre empreendedorismo. Tudo que você tem de inteligência para inovação, para criar coisas, criar peças, saídas que você tem para inovar na tua empresa, a maneira que você vai trabalhar, você que trabalha com marketing, não sei o que você faz, mas eu quero te dizer uma coisa, toda a criatividade vem de Deus. Agora, não adianta eu ter alguns recursos, algumas ferramentas que eu aprendi durante a vida, sem a presença, não tem aquela partícula que acende, e eu sei a resposta que eu preciso, porque a resposta vem dEle. Ele é quem tem a última resposta a nosso respeito. Provérbios capítulo 16. Mas tem muitos aqui que não buscam mais o Senhor para tomar uma decisão, para fazer um negócio, para fechar uma venda. Não buscam antes de sair da sua casa. Não buscam antes de preparar as crianças para a escola. Nós estamos sempre no automático. E por estarmos sempre no automático, nós estamos sempre cansados. E nós estamos falando o tempo todo, nós não temos tempo, pastor. Nós não temos tempo, pastor. Deixa eu te lembrar algumas coisas, presta atenção comigo aqui. Foi uma pergunta que Deus fez para mim, eu quero fazer para você. Como era a sua família antes de você se encontrar com Jesus? Como era a sua família? Deixa o Espírito Santo trazer na sua memória agora. Como era a sua família antes de você se encontrar com Jesus? Como era o seu relacionamento antes de Jesus? Como que você lidava com as suas crises? Com as questões talvez da sua família que você carregava por um tempo, por algumas coisas que o teu pai fez ou não deixou de fazer, ou que fizeram por você, contra você. Como que você lidava com as crises antes de Jesus? Sua vida era boa? Hã? Vocês estão com cara de paisagem. Vocês estão aqui, gente? Amém? Agora Deus te deu uma nova vida, uma nova história, te deu um relacionamento, te deu uma família, te deu inteligência para você criar coisas, para você vender, para você ter, possuir. Mas você vive dizendo que não tem tempo para Ele. Ele te deu uma nova história, um novo propósito, e você diz que não tem tempo para Ele.
Como que nós vamos alcançar o nosso pleno potencial como igreja, se talvez a nossa igreja é formada por pessoas que não têm tempo? Se é assim, a minha oração é que Deus me dê uma igreja nova, nesse mesmo lugar. Homens e mulheres com coração diferente. Homens e mulheres que se dobram diante de Jesus. Que não é o emprego, não são as ocupações do dia que vai travar aquilo que Ele quer fazer em nós. Presta atenção na palavra, pessoal. Não converse agora, presta atenção na palavra. Nós precisamos parar e buscar de Deus qual é a fonte de todas as coisas. Graças a Deus, nós temos um time pastoral. Nós temos o pastor Emanuel, a pastora Gleice, a pastora Ana. Isso me deu tempo para não pregar, para me calar por um período, para entender de Deus o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E isso para mim é glorioso. Kelly participou das pregações também, da escala, então já estou quase um mês sem falar, 4 semanas. O missionário também pregou para nós, graças a Deus por isso. Mas é importante a gente parar um pouco e começar a prestar atenção no seguinte: para onde está indo a nossa vida? O que está acontecendo agora na nossa casa, nas nossas finanças, no nosso trabalho? Para onde nós estamos indo com a nossa vida? Será que você olha para o espelho hoje, você está feliz com tudo que está acontecendo na sua casa? Você está satisfeito com a pessoa que você se tornou nesse momento? O que eu quero falar para você nessa noite é que nós precisamos fazer assim como Moisés, versículo 7. Moisés sabia que tudo estava errado, que o povo que fez o bezerro de ouro agora foi rejeitado. Deus não ia caminhar mais conosco. A promessa que Ele fez lá atrás, Ele vai cumprir, mas a presença dEle não está mais conosco. Moisés fez a única coisa que eu e você nós devemos fazer também: parar para buscar a Deus. E esse tempo de busca, nós falamos, você falou para o seu vizinho, toda consagração leva um tempo. Então é um tempo da gente parar. Para, meu irmão, e começa a avaliar a tua casa, começa a avaliar a tua família, e começa a pedir para o Espírito Santo, dizer assim: Espírito Santo, me ajuda a entender o que está acontecendo. Porque foi o que Moisés foi fazer no versículo 7. Ele não ficou debatendo por que Deus não está mais, quem são os culpados, quem que começou essa história do bezerro de ouro. Não, ele foi para a tenda, o único lugar importante. Ele foi buscar a presença dEle. E a palavra diz que as pessoas viram Moisés fazer isso, e eles também pararam. Olha a Bíblia para você ver. Eles também pararam, cada um à sua porta, por mais que eles não podiam entrar lá, mas eles pararam, eles se curvaram e esperaram Moisés sair. Essa é a diferença na nossa vida, quando nós paramos, mesmo quando tudo está errado, quando nós percebemos que a nossa vida, a vida que nós estamos levando, não é a vida que nós gostaríamos. Mas aí quando nós paramos para orar, para buscar a presença de Deus, é a chance que nós temos de ter uma vida transformada. O que mudou na conversa de Moisés e Deus foi quando o povo parou, cada um na sua porta. Foi quando Moisés entrou na tenda do encontro e teve um tempo com Deus. E nós precisamos de líderes assim. Você que faz parte da liderança, você que vai trabalhar nas células, nós precisamos de líderes que intercedem pelo povo. Não líderes que abandonam o povo, líderes que lutam pelo povo, que lutam pelos seus liderados. Nós precisamos, se você não tem isso no teu coração hoje, queridos, fica tranquilo, mas peça para o Espírito Santo: Deus, me dá um amor de liderança, me dá um amor por esse povo que o Senhor confiou nas minhas mãos, por esse time que eu trabalho, pelas pessoas que servem comigo, pelas pessoas que estão ombreando comigo, seja nos ensaios, nos treinamentos, durante os estudos, em todos os espaços da nossa vida. Nós precisamos. A nossa igreja, ela vai crescer, queridos, não é pelas estratégias que nós temos. A estratégia é uma resposta à unção. Presta atenção nisso. A estratégia é uma resposta à unção de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o primeiro na nossa vida não são as estratégias e os planos que nós sonhamos para esse ano. A primeira coisa que nós queremos é a presença de Deus. Deus, se a tua igreja está crescendo, nós precisamos organizar agora os espaços para receber todo mundo que o Senhor vai mandar.
Então a estratégia, ela nasce depois da unção. Ela nasce depois da presença. Porque é uma resposta nossa, humana, de organização, por tudo que Deus está fazendo e vai fazer. Você está entendendo? Está comigo, queridos? Você pode dizer glória a Deus, aleluia, amém. Você está aí no fundo. Participa do culto, não assista apenas, participe. Para todos os grandes avanços, nós precisamos de passar um grande período na presença. Para todo grande avanço, nós precisamos de oração, de entrega, de dependência. Porque não há avanço sem presença. Não há avanço sem Deus. Não há igreja sem a unção do Espírito Santo. Por isso nós precisamos nos dobrar, ser batizados no Espírito Santo, orar em línguas. Nós precisamos pedir para o Senhor manifestar cura no nosso meio. Não mais só participar de um culto, mas realmente entrar numa dimensão espiritual para entender o que Deus está fazendo e participar de tudo aquilo que Ele tem. Talvez você está aqui há muitos anos e não tenha avançado o teu ministério, porque nos falta oração, nos falta dependência dEle. Queridos, Deus não está buscando os perfeitos. Deus está buscando aqueles que estão se dobrando diante dEle e falando assim: Senhor, dos pecadores eu sou o maior. Paulo falou isso. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha casa. Eu sei que eu não posso pedir nada para o Senhor. Outro dia eu orei assim: Deus, eu sei que eu não posso pedir nada para o Senhor, porque eu sou miserável. Mas eu sei que o Senhor tem uma promessa na minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Me levanta, me restaura, me restabelece. Me coloca na posição que o Senhor tem para mim. Nós precisamos lutar contra o esfriamento espiritual. Às vezes nós estamos entregando bênçãos, chaves poderosas para a sua vida, e você está aleatório no culto, porque você está vivendo um processo de esfriamento espiritual. Se o teu coração não está queimando, porque alguma coisa está acontecendo com você, querido. É com você. Não é a igreja A, B ou C, porque todas as igrejas dependem da presença de Deus. É Ele quem faz diferença, não é a cor de parede, não é o estilo de banda, mas é a presença dEle. Agora, o pecado nos torna insensíveis. O pecado nos torna insensíveis, de tal maneira que nós nos cegamos, nós não prestamos atenção mais no que está acontecendo, relacionados às coisas de Deus, nem o que Deus quer das nossas mãos. E quanto mais vivendo dentro do pecado, mais cego eu me torno, mais sem propósito eu me torno. E o último estágio, o abandono, o afastamento total. Por isso, presta atenção, pega na mão do teu vizinho aí, fala para ele: eu vou lutar por você. Fala para ele aí. Não fala devagarzinho não, você está numa igreja pentecostal. Fala para ele assim: eu vou lutar por você, mas você também vai lutar comigo. Nós não vamos nos esfriar espiritualmente, meus irmãos. Nós vamos avançar, nós vamos ser uma igreja conhecida pela presença de Deus nas nossas vidas. E a maneira de fazer isso é através da oração. Moisés está nos ensinando. Se está difícil, corre para a tenda do encontro. Corre para se encontrar com Deus. Para de fazer o que você está fazendo e fala: Deus, me ajuda. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Me dá uma luz, me dá uma inteligência, me dá uma resposta, me dá um caminho. É Ele quem vai fazer por nós. A oração é um homem, uma mulher, dando a Deus o direito legal, a permissão para interferir nos nossos assuntos. É quando a gente baixa a nossa guarda, diz assim: Deus, eu sou teimoso, eu até acho que eu posso resolver, mas eu quero me render agora, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor precisa fazer na minha vida, nessa história, nessa situação. A oração é quando você pede a influência do céu na sua vida. A oração é quando você para e diz assim: Senhor, eu preciso de uma resposta, de um direcionamento que vem de Ti. Porque por mais que eu seja inteligência e tenha habilidade, eu sei que o Senhor é quem pode fazer todas as coisas. Versículo 11, ainda de Êxodo 33, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo.
Aí depois Moisés voltava. Nós precisamos desenvolver oração, 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 busca. Se você quiser, amanhã a gente posta no grupo qual vai ser os textos, ou os capítulos que nós vamos ler de Êxodo. Você levanta mais cedo e você participa conosco. A gente posta lá os capítulos, você vai orar junto com o seu cônjuge, os dois juntos orando e lendo os versículos. Pastor, não consegui ler os 4 capítulos na manhã, lê 2. Ali quando você está comendo, tomando a tua refeição, vai lendo, vai anotando o que Deus está falando com você. Lá na hora do almoço, pega lá a tua Bíblia no celular, baixa a tua Bíblia no celular, você que não tem ainda, coloca lá, continua lendo, que você deixou, que você não terminou de ler. Antes de dormir, faça a última leitura. Pastor, eu vou fazer isso uma vez por semana? Não! Todos os dias. Quem já leu a Bíblia aqui inteira? Quando eu perguntar de novo, no ano que vem, se você não levantar a mão, nós vamos conversar diferente. Então amanhã eu vou te mandar os versículos, os capítulos que você vai ler. Nós estamos em Êxodo, tá? Já estou te adiantando de amanhã já. Nós vamos começar no 34. É 34 amanhã, amor? 33? Não, mas 33 nós lemos hoje. 34 amanhã, nós vamos começar. Quantos capítulos? 3? Na pauta melhorando para vocês. 3 capítulos. 34, 35, 36. Amanhã nós vamos ler junto em nome de Jesus. Último ponto da mensagem. O que nos diferencia? Moisés está falando aqui para Deus, versículo 15. Se a tua presença não estiver conosco, não estiver comigo, não nos faça sair desse lugar. Deus, não há conquista sem a tua presença. Pois, como se poderia saber que alcançamos o teu favor, eu e o teu povo? Não é sobre somente o pastor, não é sobre o líder, não é o líder que tem que buscar por você. Nós precisamos buscar, nós precisamos da presença. Na continuidade do versículo diz assim: será que não é pelo fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sabe o que Moisés está dizendo? A única coisa que nos diferencia de todas as religiões é que o Senhor está conosco, é que nós caminhamos contigo. Nós podemos dizer Emanuel, é o nome do nosso pastor, mas biblicamente falando, Deus conosco. É por isso que nós falamos Emanuel. É por isso que nós clamamos ao Espírito Santo. Jesus diz: eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos fará lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. Por isso nós precisamos da presença. Se tem uma coisa que você vai gravar nessa noite, nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença dele. É a única coisa que nos diferencia. Você não pode andar com Deus mais fazendo algumas coisas que você acha que Ele gosta. Nós não vamos mudar a Bíblia. Nós não vamos pegar alguns versículos que nós mais gostamos. É a Bíblia quem nos muda. É a palavra quem nos muda. E é dele que nós precisamos.